O chão da sala de máquinas, úmido e pontilhado por poças, estalava sob as botas de borracha de Clara enquanto o zumbido grave das esteiras cortava o ar e o cheiro mineral do gelo recém-formado se espalhava. O marcador de pressão exigia atenção, e Clara, com a testa brilhando de suor apesar do frio, girava o botão do cronômetro com dedos vermelhos e úmidos. Na mão esquerda, ela apertava 3 fragmentos de gelo, sentindo-os se desfazerem, pingando entre os nós dos dedos. O pai encostava-se à porta, braços cruzados, camisa de linho manchada de sal, observando sem insistir. O apito abafado do barco de pesca trazia maresia e vozes distantes, mas era Davi quem cruzava a porta, mochila gasta no ombro e olhar fixo nas engrenagens e nas mãos de Clara. Ela não confiava o ritmo da fábrica a ninguém, e o gesto de apertar o gelo até doer era um ritual de controle, como se pudesse segurar o tempo e os números que não fechavam. O pai já não discutia, apenas observava, cansado de insistir. Hoje, algo mudava. Davi trazia mais do que papéis. Reparava no que Clara não deixava escapar, e ela sentia o peso desse olhar. Entre o vapor gelado e o zumbido das máquinas, nascia uma tensão muda, uma fissura na rotina, um ritual feito de controle do que escapa por entre os dedos. Clara notava que alguém de fora também respirava ali dentro, e o ar parecia diferente, carregado de promessa e ameaça. O cheiro de óleo, o frio do chão, o vapor que embaçava os vidros, tudo se tornava parte de um cenário onde o controle era uma ilusão frágil, e o medo de perder se escondia em cada gesto. Davi observava, mas não tocava, e Clara sentia os fragmentos de gelo derretendo, deixando marcas de água sobre os papéis, como se o segredo da fábrica estivesse ali, espalhado em pequenas poças. O pai insistia que ela precisava deixar Silas cuidar das medições, mas Clara dizia que perder um minuto era perder o lote, e ela não arriscaria. Davi, estudando o ambiente, se desculpava por interromper, queria mostrar o projeto ao pai, e Clara, sem olhar para ele, apertava mais forte o gelo, deixando claro que ninguém encostava nas máquinas sem sua ordem. O pai pedia calma, dizendo que Davi só queria ajudar, e Davi, gentil mas insistente, perguntava se podia acompanhar, sem atrapalhar. Clara soltava um dos pedaços de gelo no chão, dizendo que ele podia fazer como quisesse, mas ninguém tocava nas máquinas sem sua ordem. O controle era tudo o que restava, e ela não permitia que escapasse, nem por um instante. O ar da fábrica, carregado de tensão, era o palco de uma batalha silenciosa, onde cada gesto era uma tentativa de segurar o que não podia mais ser segurado. O ritual de apertar o gelo, de alinhar os papéis, de controlar o tempo, era a linguagem secreta de Clara, um pacto consigo mesma para evitar perdas, para manter o mundo em ordem, mesmo quando tudo ameaçava desabar. O pai, cansado, observava, e Davi, atento, respeitava o espaço, mas o olhar dele era um convite para algo novo, algo que Clara não sabia se podia aceitar. O chão úmido, o cheiro de ferrugem, o frio que cortava a pele, tudo era parte de uma rotina que Clara dominava, mas que agora, com Davi ali, parecia prestes a mudar. Na praça central, bandeirolas desbotadas balançavam no vento salgado, e o burburinho misturava cheiro de cocô queimado e peixe recém-tirado do mar. A rede de pesca remendada com barbantes coloridos pendurada na parede da fábrica balançava, exibindo buracos irregulares entre os nós. Moradores se aglomeravam ao redor de uma mesa improvisada de madeira, copos de plástico cheios de refrigerante tilintando com o gelo já derretendo. Davi, com a camisa grudando levemente no peito pelo calor, sorria tenso ao lado da empresária local, que ergueu a taça, pulseiras tilintando, segurando o braço dele com força milimétrica, deixando marcas leves no tecido. Clara observava de um canto, segurando um copo tão apertado que o gelo rangia entre seus dedos. O pai fingia sorrir, mas seus olhos não encontravam os da filha. A rede de pesca parecia menor, seus furos mais visíveis à luz da festa. Clara prendia a respiração ao escutar o nome de Davi ser anunciado como promessa de futuro, e o riso dos moradores era áspero, pesado de esperança. O toque gelado do copo fazia os dedos de Clara latejarem, mas ela não soltava. A empresária falava alto, empilhando elogios e condições, costurando um silêncio tenso no ar.
A praça, que sempre foi dela, agora parecia circunscrita por olhares e expectativas. O cheiro de ferrugem da rede misturado ao perfume cítrico da empresária marcava o contraste entre o que se quer mostrar e o que se tenta esconder. Clara percebia que todos olhavam para ela esperando aceitação, mas o único movimento possível era se calar e suportar. A empresária dizia que graças ao noivo da vez, Davi, a fábrica teria o investimento que tanto precisava, e perguntava se Clara concordava. Clara forçava um sorriso, desviava o olhar, dizendo que tudo estava no caminho certo, como sempre esteve. O pai, em voz baixa, dizia que ela não precisava responder nada que não quisesse, e o morador animado afirmava que agora ninguém mais iria para a capital, com dinheiro entrando. Davi, voz trêmula, olhava para Clara, dizendo que só queria ajudar, como pudesse. O ar da festa era pesado, o silêncio entre as palavras era o verdadeiro protagonista, e Clara sentiu o gelo derretendo em sua mão, como se o controle escapasse junto com o futuro da fábrica. O cais do vilarejo, ao entardecer, rangia sob o peso dos passos, tábuas antigas polidas pelo sal e pelo tempo. O sol desenhava faixas laranjas irregulares sobre sacos de lixo improvisados e conchas partidas misturadas à areia escura. Clara, de luvas azuis manchadas de ferrugem, abaixava-se para pegar uma tampinha enferrujada, o cabelo grudando na testa pelo suor e pela maresia. Davi se aproximava em silêncio, com um balde de plástico rachado à mão, desviando de um anzol esquecido próximo à borda. Eles se entreolhavam brevemente. Clara mordia o canto do lábio e fingia tensão redobrada no lixo, afastando-se um passo quando ele se agachava ao lado. O cheiro de peixe fresco se misturava com o de óleo e de algas apodrecidas. Davi encontrava entre os detritos um fragmento de casco de tartaruga polido pelo mar e, hesitante, depositava-o ao lado da pilha de Clara. Ela hesitava ao tocá-lo, dedos parados no ar, antes de recolher o fragmento e guardá-lo no bolso da bermuda, sem olhar para ele. O ritual deles nunca começava com palavra. Ao entardecer, tornavam-se parte da paisagem, dois corpos atentos, gestos ritmados, esquivando-se do contato, como se o próprio silêncio fosse um pacto antigo. O barulho dos sacos enchendo e o render do cais compunham a trilha de uma aproximação que ambos fingiam não perceber. Clara mantinha os olhos no chão, catando cada pedaço como se sua vida dependesse da ordem daquele pequeno trecho de praia. Davi observava, tentava alinhar seus passos ao dela, mas cada gesto revelava o cuidado de quem não queria ultrapassar uma linha invisível. Quando ele deixava o fragmento de tartaruga junto à pilha de Clara, a tensão se dissolvia por um instante, transformando a rotina em possibilidade. Mesmo assim, ela guardava o objeto sem sorrir, sem agradecer, apenas com a delicadeza de quem sabia que ali, até o menor gesto tinha peso. O cheiro de maresia, o toque das luvas, o fragmento de tartaruga, tudo era parte de um ritual secreto, uma linguagem silenciosa que só eles compreendiam. Na cozinha da casa de Clara, o cheiro de café requentado misturava-se à maresia que entrava pela janela entreaberta. Pratos descascados empilhados ao lado do fogão denunciavam noites sem tempo para lavar, e uma toalha de chita desbotada cobria a mesa, manchada de anil. Clara secava as mãos no avental, dedos inquietos tamborilando na madeira. O pai, de camisa aberta no peito e barba por fazer, apoiava o punho no batente, sem pisar totalmente no cômodo, como quem ameaçava invadir o espaço mas se continha. No centro da cozinha, a distância entre Clara e o pai não era só física. O render da cadeira quando ela puxava para sentar ecoava mais alto que a própria avó. Entre eles, o cheiro do café velho parecia um acordo silencioso de cansaço, enquanto a toalha de chita guardava manchas que não saíam mais. Clara segurava o pano com força demais, o tecido cedendo entre os nós dos dedos. Cada movimento dela era contido, como se qualquer gesto a mais pudesse denunciar o quanto as palavras do pai realmente a atingiam. O pai não precisava erguer a voz. Fazia-se presente no modo como não desviava o olhar, no silêncio carregado de intenção. O tempo ali dentro não corria, pesava nos ombros, e no som pequeno do relógio de parede, que insistia no compasso mesmo quando ninguém respondia. O pai dizia que ela não podia continuar assim, que tudo na fábrica passava pela sua mão. Até o gelo parecia pedir permissão para se formar. Clara insistia que sabia o que fazia, que dava conta.
O pai afirmava que dar conta não era o mesmo que viver. Ameaçava chamar Davi para conversar, dizendo que ele tinha direito de saber o que estava acontecendo. Clara, voz baixa, sem olhar nos olhos, dizia que Davi não precisava se meter, que ela resolvia. O pai insistia que se ela não conversasse, ele conversaria. Não suportaria ver tudo desabar porque ela não confiava em ninguém. Clara engolia em seco, apertando o pano, dizendo que ninguém precisava saber de nada, que ela cuidava do resto. O cheiro de café requentado, o pano de chita, o relógio marcando o tempo, tudo era parte de uma rotina de controle, de um medo que não podia ser nomeado. Na praia, a areia guardava marcas frescas das tartarugas, trilhas curvas desenhadas entre as lonas do projeto e a maré baixa, onde conchas partidas pontilhavam o chão. Lanternas de garrafa PET tremulavam presas a varas de bambu, lançando manchas de luz amarelada nos rostos dos moradores, que se apertavam ao redor de Davi. O murmúrio grave das tartarugas ecoava atrás do grupo, abafado, como se viesse debaixo da terra. Clara se mantinha meio atrás de Davi, uma das mãos apertando o punho da outra até os nós dos dedos ficarem branco. A empresária, de sandália reluzente e blazer claro, destacava-se, pulseira de búzios tinindo a cada gesto amplo. Quando a empresária sorria, o sorriso não chegava aos olhos. Ela mediu Clara, mediu o público, e a cada palavra afundava o pé no terreno movediço da suspeita. O cheiro salgado do mar misturava-se ao abafado de corpos reunidos, e o som das tartarugas sob a lona fazia Clara desejar desaparecer sob a areia. Davi tentava seguir o roteiro que combinaram, mas suas palavras tropeçavam quando percebia o olhar dos moradores desviando para Clara. A tensão se espalhava, densa, grudando como areia úmida. Ninguém ousava rir, ninguém ousava confiar. O ritual deles, antes secreto, agora balançava como as lanternas ao vento, à mercê de quem queria ver demais. Davi explicava que cada doação seria investida direto no monitoramento dos ninhos, como prometido, e a empresária, sorrindo sem calor, dizia que transparência era fundamental, que todos queriam saber para onde ia cada centavo. Afinal, a vila confiava em Clara. Clara, desviando o olhar, afirmava que os relatórios estavam no quadro, como sempre. Uma moradora sussurrava que quadro ninguém lia, perguntava por que não falava logo. Davi tentava sorrir, engolia em seco, dizendo que as tartarugas precisavam de calma, que podiam mostrar o trabalho amanhã, com menos gente. A empresária cravava o olhar em Clara, dizendo que quem não deve, não teme. O murmúrio das tartarugas, o cheiro de mar, o ritual exposto, tudo era parte de uma tensão crescente, de um segredo prestes a ser descoberto. No escritório da fábrica, o ventilador de teto girava devagar, empurrando o cheiro salgado das caixas com peixe para dentro. Uma pilha torta de contas ocupava metade da mesa. Entre os papéis úmidos, Clara segurava 3 fragmentos de gelo, que derretiam e escorriam entre seus dedos, formando poças pequenas sobre notas fiscais antigas. O pai estava de pé, mãos fechadas atrás do corpo, boné do sindicato amarrotado no canto da mesa. Um rádio velho chia baixinho, interrompido pelo som seco de uma calculadora sendo fechada. Clara evitava olhar para o pai, concentrada obsessivamente em alinhar os papéis, mas sua mão tremia a cada vez que um cubo de gelo escapava e tingia de água uma fatura vencida. O silêncio do escritório pesava mais do que as caixas de peixe empilhadas do lado de fora. Clara fingia calcular, mas só contava as gotas deslizando entre seus dedos. Sabia que cada palavra dita ali podia despedaçar o pouco controle que restava. O pai observava, como quem espera um milagre ou uma mentira bem contada. O rádio, o cheiro de peixe, a umidade nas contas, tudo parecia conspirar contra a promessa que Clara fez a si mesma. Ninguém mais precisava saber do buraco. Mas as ameaças cresciam, feitas de prazos e nomes em voz alta. O gelo na mão de Clara ia sumindo, e com ele a certeza de que ainda aguentava sozinha. O pai dizia que ligaram de novo, que sem pagamento até sexta não entrava mais sal nem um saco. Clara, apertando os pedaços de gelo, tentava manter a voz firme. Dizia que resolveria, que podiam esperar mais 2 dias. O pai afirmava que eles não esperariam. Já conversavam com o pessoal da fábrica do outro lado do canal. Ameaçavam parar tudo. Greve mesmo. Clara, baixinho,
quase engolindo as palavras. Dizia que se pedisse para Davi, ele tomaria conta de tudo, e pedia para não deixar, só precisava de tempo. O pai, olhando para a pilha de contas, voz rouca, dizia que tempo não congela. O cheiro de peixe, o rádio chiando, o gelo derretendo, tudo era parte de um cenário de urgência, de um controle que escapava. No cais do vilarejo, ao fim de tarde, o sol se escondia atrás das velas puídas dos barcos, tingindo o cais com uma luz alaranjada que recortava as sombras das redes penduradas. Clara agachava-se para recolher uma tampa de garrafa entre as pedras, o joelho encostando no musgo úmido. Davi, ao lado, deixava escapar uma luva de borracha rasgada e, sem perceber, esfregava os dedos contra a palma, nervoso. O cheiro de peixe velho se misturava com o sal do mar e o ruído do motor de um barco distante. Fragmentos de plástico colorido se acumulavam em uma sacola de supermercado, já quase cheia. Ao fundo, uma senhora observava, enrolada num chale, fingindo indiferença. O ritual de fim de tarde não admitia distração. Clara repetia cada gesto, como se o movimento pudesse proteger o que resta do mundo dela. Davi hesitava, a respiração presa, tentando encontrar palavras entre os cacos de lixo e areia. São duas rotinas que se tocam, mas não se misturam. O silêncio pesa mais do que a brisa, e cada fragmento recolhido parece exigir um esforço que não é só físico. O desejo de confiar se insinua nos gestos, mas o medo se revela no modo como Clara evita olhar para Davi quando ele se aproxima. É ali, entre restos de embalagens e a luz quase apagada, que a distância se mostra, não no espaço, mas na escolha de não ceder. Davi dizia que sabia que ela fazia isso todo dia, que podia chamar o pessoal da fábrica se precisasse de mais gente. Clara respondia que não precisava, ali era só entre ela e o mar. Davi afirmava que não estava tudo bem, que ela não precisava fingir com ele. Clara, para si mesma, quase inaudível, dizia que se contasse, tudo mudaria. Davi insistia que só queria ajudar. Não era só sobre a fábrica, era sobre ela. Clara pedia que ele não perguntasse, que só fizesse como ela fazia. Davi concordava, recolhendo um pedaço de rede rasgada, mãos tremendo. O ritual, o silêncio, o lixo recolhido, tudo era parte de uma aproximação que não se permitia. Na sala de reuniões da casa da empresária, no centro da mesa de vidro estavam 3 xícaras, mas só a da empresária soltava vapor. O ar-condicionado soprava frio demais para o litoral, e Clara puxava a manga do casaco, disfarçando um tremor. Davi girava lentamente a aliança no dedo, olhando para as luminárias de cobre que refletiam sua expressão tensa. A empresária, sentada à cabeceira, empurrava um contrato encadernado, o som do plástico contra o tampo ecoando pelo ambiente. Do lado de fora, o barulho de uma moto passando pela rua invadia por segundos, abafado pelo vidro. A sala parecia maior do que antes, as paredes brancas devolvendo cada palavra em eco. Clara retesava os ombros, tentando se esconder dentro da própria roupa, como se o tecido pudesse protegê-la da investida sutil da empresária. O cheiro de café recém-passado se misturava ao perfume adocicado que marcava a presença demais, forçando espaço no ar. Davi sentia o peso do momento escorrer para suas mãos, que apertavam e soltavam o braço da cadeira, o olhar oscilando entre Clara e o contrato. O tempo se alongava entre uma frase e outra, cada segundo marcado pelo tique do relógio analógico acima da porta. Na mesa, o contrato permanecia imóvel, mas parecia pulsar, exigente. A empresária dizia que os ajustes eram indispensáveis, que se Clara não assinasse, redirecionaria os recursos para outro projeto. Clara afirmava que a fábrica não aguentava, que isso colocava todos em risco, inclusive seu pai. A empresária dizia que o risco era do negócio, ou crescia ou afundava. Davi, voz baixa, olhando para Clara, perguntava se ela já sabia dessas condições. Clara, desviando o olhar, voz seca, dizia que não daquele jeito. A empresária sorria, forçando simpatia, dizendo que só queria o melhor para todos, mas precisava de decisões firmes. O ar-condicionado, o café, o contrato, tudo era parte de uma negociação que pesava mais do que o futuro da fábrica. Atrás das dunas, o vento empurrava grãos de areia contra os tornozelos de Clara, que se agachava entre arbustos baixos para recolher pedaços de linha de pesca azul, já rígida de sal.
A luz do entardecer escapava por entre as dunas, tingindo os fragmentos de lixo com um brilho dourado, mas o murmúrio das vozes atrás da vegetação não permitia que ela se concentrasse. Clara segurava um pedaço de vidro, hesitava, sentia a palma úmida do suor. Ao longe, 3 mulheres interrompiam a caminhada, olhando sem disfarce para o ritual que ela repetia, sempre à mesma hora. A moradora idosa se aproximava, os chinelos afundando na areia, e seu olhar tinha o peso de quem já viu muitos segredos serem levados pelo mar. Clara recolhia um pequeno saco de plástico, tentando não pensar nos olhos que a vigiavam por trás das dunas. O gesto de limpar a praia, que antes era só dela e de Davi, agora carregava uma tensão impossível de esconder. O som das vozes se misturava ao farfalhar dos arbustos, cada comentário ecoando mais alto do que o barulho das ondas. Ela sentia o suor secar na pele, mas não conseguia se livrar da sensação de ser observada, medida, julgada. O ritual do entardecer, antes silencioso, agora expunha Clara diante da vila, como se cada fragmento que ela recolhia fosse também um fragmento de sua própria história sendo remexido e discutido. A moradora idosa dizia que já estavam falando demais, que diziam que ela e o rapaz não tinham cuidado, que limpar a praia juntos era só desculpa para se encontrarem. Clara respondia que só queria ajudar, ninguém precisava saber disso. A moradora afirmava que ali todo mundo repara, era melhor andar com cuidado. O que parecia pouco para ela podia virar muito para eles. Clara, para si mesma, pensava que se parasse agora, diriam que foi por medo. Se continuasse, falariam de novo. Nunca era só pelo lixo, o vento, a areia, o ritual. Tudo era parte de um julgamento silencioso, de uma comunidade que não perdoava facilmente. No corredor lateral da fábrica, o eco metálico de goteiras pingava em latas vazias encostadas à parede. O cheiro de sal misturado ao frio do gelo invadiu o ar, úmido, levemente cortante. Uma rede de pesca antiga, desbotada, pendurada num prego torto, os fios gastos revelando buracos remendados às pressas. Clara apoiava a mão nessa rede, os nós ásperos marcando os dedos, enquanto o pai apertava nas mãos um envelope de papel pardo já amassado. Ele não olhava para ela, os olhos fixos nos blocos de gelo empilhados ao fundo, como se buscasse ali alguma resposta. No corredor apertado, Clara sentia o frio atravessar a blusa fina, mas não recuava. O metal da rede de pesca machucava a palma da mão, forçando-a a ficar, mesmo quando o impulso era de correr. O pai falava sem levantar o rosto, e cada palavra pesava mais do que o ar salgado. Entre eles, o tempo parecia suspenso, só o tic-tac da água caindo no chão, a rede balançando devagar, quase sem querer. Clara percebia que, por mais que tentasse segurar, tudo escapava pelos buracos do tecido gasto. A ameaça do pai não era só sobre a fábrica, era sobre o que sobraria dela mesma. Ela respirava fundo, mas a voz saía fina, quase um sussurro, agarrada ao pouco de controle que ainda tinha. O pai dizia que não dava mais. Vender uma parte resolvia, já tinha gente interessada. Clara, a mão apertando a rede, voz baixa, dizia que se vendesse, não sobrava nem isso, que ele não entendia. Ela ainda podia arrumar, não vendesse. O pai afirmava que não esperaria vê-la se perder junto com as dívidas. Se ela não assinasse, ele assinaria. Clara retirava a mão da rede, os dedos vermelhos, dizendo que ele fizesse o que quisesse, mas não viesse pedir para ela ficar depois. O cheiro de sal, o frio do gelo, a rede de pesca, tudo era parte de uma escolha impossível. Na barraca de pescadores, o vento salgado arrastava grãos de areia contra as lonas coloridas, manchadas pelo uso e pegadas de botas de borracha. Um peixe voador recém-pescado escorria sangue fino sobre o tampo de madeira gasto, onde as redes ainda estavam úmidas do mar da manhã. Clara segurava o zíper da bolsa com força, os nós dos dedos brancos. Davi, ao lado, passava o polegar repetidas vezes na borda de um balde enferrujado, desviando o olhar sempre que encontrava o dos pescadores. Os homens, sentados em caixotes,
Mastigavam pedaços de girimum cozido. As vozes abafadas, mas a risada curta e o olhar demorado deixavam claro que falavam dele. Os rumores grudavam em Clara como areia molhada, difíceis de sacudir, mesmo com o mar tão perto. Ela percebia o jeito como os pescadores abaixavam as vozes quando ela se aproximava. Não havia confronto aberto, só farpas enfiadas no intervalo entre palavra e silêncio. Davi permanecia imóvel, a mão tremendo quase imperceptivelmente sobre o balde, preso entre a lealdade ao grupo e o desejo de não perder Clara. O cheiro forte de peixe fresco e diesel misturava-se ao incômodo crescente, enquanto Clara ensaiava um sorriso que não chegava a olhar. O ritual do vilarejo não era só o do fim de tarde, era também esse, de medir quem pertence e quem é estranho. E, diante dos olhares, ela entendia que o vínculo deles era visto como ameaça, não ponte. Um pescador dizia para Davi tomar cuidado para não se embaraçar em rede alheia, que ali quem esquecia o próprio mar afundava fácil. Clara, forçando leveza, dizia que rede boa não enroscava, só segurava o que era certo. Outro pescador, olhando para Clara, afirmava que havia coisa que peixe nenhum segurava, correnteza que levava até barco acostumado. Davi, baixinho, sem encarar, dizia que sabia onde seu barco ficava. O pescador ria curto, dizendo para não esquecer de voltar. O cheiro de peixe, o balde enferrujado, a rede úmida, tudo era parte de um ritual de pertencimento e exclusão. No quarto de Clara, o silêncio era interrompido pelo gotejar espaçado vindo de um copo americano, onde ela depositava fragmentos de gelo, um a um, com os dedos avermelhados. A luz azulada do celular iluminava a pilha de papéis espalhados sobre o tapete de palha, cada folha com pequenas manchas de água onde o gelo já começava a derreter. Clara mantinha as pernas cruzadas, mas seus pés inquietos deslizavam pelo chão, arrastando uma fatura amarelada. O cheiro de maresia entrava pela fresta da janela, misturado ao odor metálico do grampo de papel que ela girava compulsivamente entre os dentes. Ela soltava o grampo, respirava fundo sem conseguir encher o peito. O vento se agitava, fazendo balançar a cortina de renda barata, projetando sombras irregulares sobre a lista de dívidas abertas. Clara tentava alinhar as contas, refazendo cálculos com a ponta dos dedos frios. Cada número era uma porta trancada, e ela forçava as chaves que já não serviam. O gelo entre seus dedos derretia mais rápido do que ela conseguia pensar numa solução, e a poça que se formava sobre o recibo antigo era quase uma confissão. O corpo dela endurecia a cada fatura aberta, como se pudesse evitar o desfecho só adiando o próximo papel. O cheiro salgado lembrava a infância, mas agora era só um fundo para a pressa e o medo. Ela hesitava, relendo a mesma linha, e a vontade de pedir ajuda quase escapava, mas Clara engolia as palavras como quem mastiga caco de vidro. As dívidas não evaporavam, só se espalhavam. O silêncio ali não era alívio, era anúncio de tudo que não podia mais ser escondido. Clara pensava que se rasgasse, eles continuariam existindo, só ela fingia não ver. Ela sussurrava para si mesma que Davi não agora, ainda não. O copo de gelo, os papéis manchados, a cortina balançando, tudo era parte de um cenário de urgência silenciosa. No cais do vilarejo, à noite, o cais rangia sob o peso de anos e do sal, tábuas gastas se cruzando em manchas escuras de umidade. Amarela lambia os pilares, e um lampião velho no chão lançava círculos de luz amarelada que oscilavam quando o vento soprava. Clara segurava o corrimão, os dedos marcados de linhas de óleo de peixe, e mantinha o olhar no reflexo trêmulo da lua partida na água. Davi, de sandália de couro puída, tentava alinhar a respiração à dela, mas o pé batia ritmado contra a madeira, nervoso. O cais era o lugar onde Clara e Davi se encontravam para o que nunca diziam. Entre o farfalhar das redes secando longe e o cheiro de ferro enferrujado, Clara sentia o segredo arder atrás dos dentes, como areia fina presa entre a gengiva e a bochecha. Ela inclinava o corpo, a mão escorregando devagar pelo corrimão, buscando coragem nas lascas da madeira. Davi percebia, mas não insistia. Ele esperava, mas o tempo dele sempre parecia emprestado, como se cada palavra pudesse custar o pouco que resta. Quando Clara abria a boca, o chamado cortante de uma voz vinda da vila atravessava o silêncio, e o momento se quebrava. Ficava no ar o sal, o medo de perder, e o que não foi dito, mais pesado que o peso das redes secas. O mar seguia ali, balançando promessas que ela talvez nunca cumprisse.
Davi só conseguia olhar para Clara, procurando um sinal que talvez ela não conseguisse mais dar. O lampião, o reflexo da lua, o cheiro de óleo, tudo era parte de um ritual de aproximação e recuo. Na praia, ao lado das fitas coloridas que delimitavam a área protegida, a areia guardava a marca de pegadas pequenas das tartarugas da madrugada. Uma mesa improvisada com toalha de chita se destacava entre caixas de suco industrializado e folders plastificados com o logo da empresa da empresária. Moradores se aglomeravam, alguns segurando celulares erguidos para registrar. Davi, camisa social engomada, sorria sem graça ao ser empurrado para o centro por mãos discretas, enquanto a empresária segurava firme seu ombro. Perto do limite do círculo de gente, Clara permanecia de cócoras, recolhendo uma casca de ovo vazia, o joelho sujo de areia. Um murmúrio grave das tartarugas, abafado sob a superfície, se entrelaçava ao som de flashes e conversas entrecortadas. O cheiro de filtro solar barato se misturava ao ar salgado. O evento seguia, ensaiado demais para a praia onde tudo costumava ser improviso. Davi virava o rosto para Clara, mas ela fingia vasculhar a areia, os dedos afundando nos grãos como se procurasse algo que não queria achar. A empresária preenchia todos os espaços com a própria voz, apontando para Davi diante da imprensa. Ele, símbolo de sucesso local, virava argumento publicitário. Clara permanecia fora do enquadramento das fotos, como se o projeto não tivesse começado sobre os joelhos dela. O murmúrio das tartarugas ecoava sob os pés de todos, lembrando que o trabalho real acontecia longe dos holofotes. Um morador oferecia um copo de suco a Clara. Ela recusava com um gesto, sem olhar. O vento levantava parte da toalha da mesa, revelando um ninho recém-fechado. Clara ajeitava a borda com uma mão suja de areia, tentando manter algo inteiro enquanto o resto escapava. O cheiro de filtro solar, a casca de ovo, o murmúrio das tartarugas, tudo era parte de uma rotina de invisibilidade. Na sala dos funcionários da fábrica, o ar estava impregnado de umidade, o chão com pequenas poças formadas pelo derretimento do gelo das botas. Um rádio antigo chia baixo em cima do armário, interrompendo a música com estática. Os funcionários estavam de braços cruzados, alguns com os punhos fechados, encostados na bancada de fórmica descascada. Clara segurava uma prancheta, mas seus dedos batiam ritmados no papel, tentando disfarçar o tremor. O cheiro de roupa úmida se misturava ao leve odor salgado vindo das caixas de peixe empilhadas no canto. O silêncio na sala era áspero, cortando qualquer tentativa de normalidade. O ruído do rádio não conseguia preencher o espaço entre Clara e os funcionários, que encaram esperando, mas sem abrir brechas no rosto. Cada braço cruzado era uma barreira, cada olhar direto, um chamado desafiador. Clara sentiu o suor escorrer pela nuca, frio, apesar do ar gelado. Ela buscava as palavras certas, mas tudo parecia frágil demais diante da ameaça que se formava. Ali, entre botas pingando e um rádio desafinado, o medo de ruptura crescia como rachadura no gelo, silenciosa, mas impossível de ignorar. Um funcionário dizia que era o segundo mês que o pagamento vinha aos pedaços, que tinha gente deixando fiado até no açougue. Outro afirmava que se não resolvessem, ninguém ligaria as máquinas amanhã. Clara tentava sorrir, mas a voz falhava. Dizia que sabia que estava difícil. Só pedia um pouco mais de paciência. Estava resolvendo. O funcionário, sem ceder, afirmava que paciência já deram. A fábrica era de todo mundo ali, mas ninguém aguentava a promessa vazia. Clara baixava o olhar, apertando a prancheta, dizendo que ia dar um jeito. Ainda hoje. O rádio, as botas pingando, a prancheta, tudo era parte de um cenário de ameaça e espera. No escritório da empresária, o abajur de vidro azul derramava uma luz irregular sobre a mesa entulhada, contratos com manchas de café seco, fotos da vila recortadas e uma pulseira de conchas esquecida entre papéis. O ventilador girava lento, empurrando o ar salgado e abafado contra os dois. Davi estava inclinado, cotovelo apertado contra a mesa, a mão tremendo um pouco ao segurar um envelope aberto. Os olhos dele saltavam de um carimbo antigo para uma assinatura borrada. A empresária, de braços cruzados, observava sem piscar, o polegar roçando o anel de prata no indicador, gesto que denunciava nervosismo contido. Ao fundo, o relógio de parede marcava quase 6, cada tique soando mais alto que o outro.
Davi sentia o suor frio escorrer pelo pescoço, mas não soltava os papéis. O cheiro de papel guardado e marisco invadiu o escritório, junto com o peso do que estava diante dele. Não era só descuido, era traição calculada. O silêncio era denso, só quebrado pelo ventilador e o render do anel contra a madeira. As palavras da empresária soavam ensaiadas, mas o que os documentos mostravam era outra coisa. O noivado de Clara, que parecia promessa, se revelava grilhão nas linhas tortas, aprovação de verbas travada, decisões carimbadas sem assembleia, sempre sob o mesmo sobrenome. Davi sentia a distância entre eles se alargando, e sabia que, a partir dali, nada voltaria ao lugar. Davi questionava o memorando, perguntava por que o fundo comunitário estava sendo bloqueado desde agosto, só assinado depois do anúncio do noivado de Clara. A empresária dizia que não era nada disso, que ele estava interpretando errado, eram só ajustes, coisa de burocracia, nada que prejudicava o projeto. Davi afirmava que havia recibo dizendo que a verba parou porque não havia consenso da liderança, mas os nomes eram sempre os mesmos, todos do lado dela. A empresária, voz mais baixa, dizia que ele não entendia como as coisas funcionavam ali. O importante era manter a vila unida. Às vezes era preciso tomar decisões difíceis. Davi, voz trêmula mas firme, dizia que difícil era manipular a vida dos outros fingindo proteção, que o projeto estava sendo sabotado, e ela usava o noivado para manter todo mundo sob controle. O abajur, o envelope, a pulseira de conchas, tudo era parte de um cenário de ruptura. No cais do vilarejo, madrugada, Clara sentava no último banco de madeira, onde a pintura descascada revelava camadas de azul antigo. O cheiro de peixe salamina se misturava ao diesel adormecido dos barcos, e um lampião hesitante projetava as sombras dos dois sobre a tábua molhada. Davi se aproximava com passos contidos, desviando de uma corda grossa de rede, o tênis ainda respingado de areia. Clara segurava a alça da bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficavam brancos, enquanto seus olhos evitavam o rosto de Davi, fixos numa garrafa plástica boiando devagar entre os pilares. No cais, Clara quase se dissolvia no silêncio entre as ondas e o rangido das madeiras, cada gesto ensaiado para não revelar o que guardava. Davi hesitava antes de sentar, como se o espaço ao lado dela fosse ainda mais profundo do que o mar escuro ali embaixo. O cheiro de diesel e peixe, marca do vilarejo, colava na roupa dos dois, um lembrete de onde pertenciam e do que estava em risco. As palavras vinham entrecortadas pelo medo, mas era no espaço entre elas que Clara sentia algo raro, alguém disposto a perder junto. O medo escorregava, por um instante, e o que sobrava era só a possibilidade de confiar. Mãos repousavam quase juntas, sem se tocar, como se o calor pudesse passar sem contato. Na madrugada, o cais testemunhava segredos nascidos sob promessas não ditas. Davi dizia que sabia do que estavam dizendo sobre Clara. Queriam encontrar um culpado, mas não deixaria que fosse ela. Clara afastava o rosto. Dizia que se ele se envolvesse, poderia perder tudo. O projeto, sua reputação ali. Davi preferia arriscar tudo do que vê-la sozinha nisso. O que estavam ameaçando não valia mais do que ela. Clara, voz baixa, quase um sussurro, perguntava se ela não fosse quem ele pensava. Davi sentava ao lado, sem encostar, dizendo que sabia quem ela escolhia ser com ele agora. Isso bastava para ele. O lampião, a garrafa plástica, o cheiro de diesel, tudo era parte de um ritual de entrega silenciosa. Na varanda da casa de Clara, o sol do fim de tarde acendia faixas douradas no chão gasto, onde uma cadeira de vime rangia sob o peso do pai. Ele observava, sem pressa, as redes de pesca penduradas no muro, ainda úmidas, pingando gotas que desenhavam pequenos rios sobre o azulejo antigo. Clara encostava-se no batente da porta, os ombros rígidos, o dedão do pé girando nervoso contra uma rachadura no cimento descascado pelo salitre. O cheiro forte de peixe seco misturava-se ao aroma de café requentado que escapava de uma xícara esquecida ao lado. O vento levantava, de vez em quando, uma nota de recibo amassada caída entre eles. Clara sempre pensava que bastava insistir para as coisas ficarem em seu lugar, mas ali, a voz do pai soava definitiva e gasta, como aquela cadeira que ameaçava quebrar a cada balanço. Ela sentia o ar preso nos pulmões, os dedos frios, como se o vento vindo do mar atravessasse a pele.
O som ritmado das gotas caindo das redes parecia marcar o tempo do que escapa, do que não volta. O cheiro de peixe seco era de infância e de medo, de uma casa que podia mudar de dono. Há um gesto do pai, quase imperceptível. Ele passa o polegar pela borda da xícara, evitando encará-la. Entre eles, tudo que nunca foi dito pesa mais do que a proposta de compra. Clara percebe que a decisão já foi tomada, e que pedir mais tempo é como tentar segurar água entre os dedos. O pai dizia que a empresária voltou, fez uma proposta séria, não podia ignorar. Clara perguntava se ele já decidiu, se ia vender o que era do avô sem ouvi-la. O pai afirmava que tentava salvar o que dava para salvar. O pessoal precisava do emprego, e ele não tinha mais como segurar. Clara, voz presa, dizia que se entregassem, não sobrava nada para contar. Ele sabia. O pai dizia que o que sobrava era gente podendo comer, o resto era lembrança. O cheiro de peixe seco, as redes pingando, a xícara esquecida, tudo era parte de uma escolha dolorosa. Na praia, entardecer, o céu adquiria tons cor de ferrugem e lavanda enquanto as redes dos pescadores secavam no varal torto atrás deles. Clara caminhava devagar pela faixa úmida da areia, os pés afundando onde a maré apagou pegadas. Ela se abaixava, recolhia uma tampa azul desbotada, um lacre de garrafa e um pequeno fragmento de gelo derretendo, vestígio de uma caixa térmica esquecida. Davi, a poucos metros, dobrava o corpo para recolher um pedaço de rede rasgada, mas observava Clara pelo canto do olho, segurando o plástico com mais força do que o necessário. O vento carregava cheiro de peixe fresco e água salgada, grudando no cabelo de Clara, que escapava por baixo do lenço. Quando ela se aproximava, estendia o fragmento de gelo para Davi, sem olhar diretamente. A mão de Davi vacilava antes de aceitar, seu polegar roçando a pele dela num gesto breve e hesitante. O gelo começava a escorrer entre os dedos dele, deixando uma linha de água fria na palma. No ritual silencioso de recolher o que o mar devolve, Clara e Davi tentavam restaurar uma ordem impossível, fragmento por fragmento. Não era só lixo, eram restos de promessas, pequenas concessões que ninguém mais via. Clara não dizia nada, mas na escolha de deixar o gelo para Davi havia uma entrega contida, uma oferta de confiança que não exigia palavra. O entardecer diluía os contornos, igualando medo e esperança. O toque entre eles durava menos que o reflexo de uma gaivota na poça, mas pesava como segredo recém-compartilhado. Davi, com o gelo derretendo na mão, sentia o frio por dentro e por fora, e não ousava soltar. Ali, onde a praia terminava, nascia a esperança muda de que o vínculo resistisse além do ritual. Na sala dos funcionários da fábrica, o chão úmido refletia a luz amarelada do teto, criando manchas irregulares sob as botas pesadas. No canto, uma rede de pesca velha, pendurada como se esperasse por reparo, tremia discretamente a cada vez que a porta batia. O cheiro de sal e óleo de máquina se misturava à tensão nos ombros dos funcionários, que se agrupavam num semicírculo apertado. Clara segurava a prancheta com tanta força que seus dedos ficavam esbranquiçados. Davi, parado próximo à parede, passava a mão pela nuca suada, evitando o olhar direto de todo. Um rádio antigo chia baixinho, interrompido por sussurros e frases cortantes. O ar parecia mais pesado quando Clara entrava, como se cada olhar pudesse arrancar um fio do segredo que ela tentava proteger. Os funcionários se mexiam inquietos, as botas riscando o piso, e a rede de pesca balançava, frágil, mas ainda presa. Davi encostava no azulejo frio, tentando desaparecer, mas o silêncio em torno dele só crescia. O clima era de ameaça contida. Todo gesto pequeno, o render de uma cadeira, um suspiro preso, denunciava que algo ali não se sustentava mais. A confiança, que já foi discreta, agora parecia suspeita. E cada palavra trocada era medida, pesada, como se qualquer deslize pudesse fazer tudo ruir de vez. Um funcionário dizia que se Clara não resolvesse, parariam tudo. O gelo sumiu do freezer ontem. Não foi acidente. Clara dizia que averiguaria. Ninguém sairia prejudicado. Garantia. Outro funcionário questionava a garantia. Afirmava que via Clara e Davi cochichando. Depois o motor quebrava e o projeto atrasava. Isso não era coincidência.
Davi dizia que não era culpa de ninguém ali. Viu que o painel estava mexido. Alguém de fora. Outro funcionário perguntava se era alguém de fora ou de dentro. Quem protegia quem? Todos estavam olhando. Clara, desviando o olhar, voz baixa, dizia que a prioridade era consertar. Depois conversariam sobre confiança. O funcionário afirmava que se não resolvessem, tinha greve, e não adiantava esconder atrás de promessa. Durante o embate, Davi tentava se aproximar dos colegas, mas um deles afastava o ombro, rejeitando o gesto. A rede de pesca na parede tremia com o bater da porta, enquanto os funcionários deixavam a sala em silêncio. Na varanda da casa da empresária, o céu ainda guardava um azul manchado de nuvens, e a brisa salgada invadia a varanda, balançando as franjas do tapete de sisal sob os pés de Davi. A empresária sentava-se próxima, tão perto que o perfume adocicado dela cobria o cheiro de peixe vindo do cais. Os dedos dela repousavam sobre um contrato aberto na mesa baixa, mas logo deslizam, sem pedir licença, até a mão de Davi. Ele não a retira de imediato. A pele dele esquenta e um músculo salta em sua mandíbula. Um copo de suco de cajá, esquecido, deixa um anel úmido sobre o vidro. Davi sentiu o chão fugir sob os próprios pés. Não era o vento, nem a vertigem do litoral. Era o modo como o desejo de fazer o certo se chocava com a promessa de futuro fácil. O projeto inteiro, a esperança de tanta gente, agora pesava no toque insistente daquela mão. O coração dele batia nos ouvidos. Mais do que recursos, ela oferecia controle, e cobrava um preço que não se mede em número. O cheiro de frutas maduras se misturava ao medo de perder tudo. Davi percebia que ali, qualquer resposta deixaria marca. Ele não sabia se sua voz sairia, mas sabia que não podia aceitar o que não cabia em si. A empresária dizia que podia dobrar o investimento, o projeto, a vila, tudo podia ir além, mas só se estivessem juntos de verdade. Davi, engolindo seco, retirava a mão devagar, dizendo que o projeto não merecia esse tipo de condição. Agradecia a confiança, mas não podia aceitar. A empresária, tensão na voz, dedos se fechando no vazio, dizia para pensar bem. Sem ela não havia verba. Davi olhava para o horizonte, respiração presa, dizendo que preferia perder tudo do que se perder. Na praia, área das tartarugas, a areia guardava o calor do dia, mas a brisa já trazia cheiro de marisco e sal. No escuro, pequenas cristas na areia, trilhas frescas feitas pelas tartarugas que arranhavam a superfície com as nadadeiras. O murmúrio das tartarugas ecoava baixo, grave, quase como um ronco abafado, pontuando a tensão entre Clara e Davi. Clara apertava a barra da própria camisa com força nos nós dos dedos, o olhar fixo nas marcas que serpenteavam até o mar. Davi se agachava, pegava um punhado de areia, deixava escorrer devagar, como se testasse o tempo. Eles estavam lado a lado, mas um espaço tenso permanecia entre os ombros, preenchido de coisas não ditas. O murmúrio grave das tartarugas rompia o intervalo entre uma frase e outra, como se o próprio tempo respirasse ali. Clara sentia a camisa úmida colar nas costas, cada palavra presa arrastando as unhas por dentro do peito. Ela reparava nos traços frescos na areia, um lembrete de tudo que tentava esconder. Davi hesitava antes de falar, as mãos sujas de areia, sem pressa para se limpar. Ele não forçava, mas o cansaço pesava nos ombros dele, e era essa vulnerabilidade que fazia Clara quase querer confessar. O vento agita fios soltos do cabelo dela, bate no rosto, e ela morde o lábio com força para não tremer. A coragem brotando devagar, entre o medo de perder e a vontade de ser vista inteira. As tartarugas continuam, indiferentes ao drama humano, mas a trilha delas parece apontar para frente, para o mar escuro. E, naquele espaço entre uma respiração e outra, Clara sente que não está mais sozinha no fio do segredo. Davi dizia que às vezes achava que se fingissem por muito tempo, não sobrava nada de verdade para ninguém. Clara, desviando o olhar, voz quase sumida, dizia que fingir era mais fácil que encarar o estrago. Davi afirmava que não para ele. Não sabia o que fazer com tudo o que estavam dizendo. Só sabia que não queria perdê-la nisso. Clara apertava a camisa de novo. Respirava fundo. Davi preferia uma verdade difícil do que aquele silêncio. Preferia saber dela, não dos outros.
Na sala de Clara, o cheiro de café requentado encostado na garrafa térmica, que nunca esfria de verdade. O ventilador de teto girava, mas não dissipava o calor abafado. Só empurrava papéis já amassados sobre a mesa, entre contas vencidas e uma carta da Associação da Vila, com a borda manchada de salitre. Clara estava de pé, mão apertada no encosto da cadeira, os nós dos dedos brancos, enquanto o pai, sentado, mexia distraído num chaveiro de boia de pesca, o polegar girando o plástico gasto. O olhar dele era reto, duro, o dela, preso nos azulejos rachados do chão. Um mosquito zune perto da lâmpada, desenhando círculos no teto sem ninguém se importar. O ar parecia parado, como se a sala tivesse prendido a respiração junto com Clara. O som do ventilador se misturava ao silêncio que só existe entre pai e filha quando o medo cresce e não cabe no peito. O cheiro de café queimado gruda na pele, junto da sensação de que tudo está por um fio. Ali, cada detalhe entrega o que não se diz. A carta esquecida, o chaveiro rodando na mão cansada do pai, os papéis que ameaçam cair da mesa. É o tipo de tensão que não levanta a voz, mas dobra o corpo por dentro. Clara finge controlar, mas sabe. A vila já sente o cheiro do segredo, e o chão onde pisa parece mais frágil a cada palavra não dita. O olhar do pai promete que o tempo dela acabou. O pai dizia que a vila queria saber. Já vieram atrás dele 2 vezes, e perguntava até quando ela achava que aceitariam aquele silêncio. Clara dizia que resolvia. Ainda não era hora de falar tudo assim, do nada. O pai afirmava que não era questão de hora. Eles iam descobrir, com ela ou sem ela. Não aguentava mais carregar aquele peso sozinho. Clara, baixa, desviando o olhar, dizia que se alguém falasse antes dela, nada sobraria para ele. O chaveiro parava na mão dele. Finalmente, o olhar do pai cravava o dela. Clara não respondia, só soltava o ar preso, as costas encurvando de leve, como se fosse menor do que antes. Na praia, entardecer, o céu se desfazia em listras de ferrugem e cobalto. Clara caminhava de cabeça baixa, os dedos pinçando um lacre de latinha meio enterrado na areia úmida, a unha suja de terra preta. Davi, mais adiante, arrastava uma corda de rede desfeita, enroscada de garrafas plásticas e conchas quebrada. O vento trazia o cheiro de peixe cru, cortado pelo grito rouco dos meninos brincando longe, e um cacho de algas prendia no tornozelo de Clara, fazendo-a tropeçar. O silêncio entre eles se estendia, só quebrado pelas ondas arrebentando perto e pelo arranhar do vidro contra o balde velho que Davi carregava. Clara fechava a mão ao redor dos fragmentos, como se esconder fosse possível. No canto da praia, as vozes da vila ecoavam, um chamado para casa que chegava antes da coragem. Quando o sol se inclinava, Clara e Davi repetiam um ritual. Catar o que o mar devolveu à praia, um gesto pequeno diante do mundo, mas que, entre eles, pesava como promessa. O jeito como Clara apertava os cacos de vidro, o tremor quase imperceptível no punho, denunciava o que não se dizia. Ela buscava palavras, mas o medo de perder o pouco que construíram cola na língua, espesso como o sal que seca nos pulsos. Davi percebia a hesitação. Sentia o ar travar entre um passo e outro, mas não forçava, apenas esperava, olhos atentos às falas que não vinham. O entardecer se comprimia nas costas deles, e as vozes da vila se aproximavam, carregando julgamentos antigos. Clara quase rompia o silêncio, mas recuava, o corpo pedindo mais tempo. Restavam fragmentos entre os dedos e a certeza de que, amanhã, tudo estaria lá de novo, à espera. Na sala de jantar da casa da empresária, a mesa comprida tinha toalha branca bordada com renda de biuro, as pontas levemente desfiadas perto do lugar de Clara. Pratos de porcelana exibiam desenhos de peixes dourados, reluzindo na luz baixa do lustre de vidro fosco, onde um fio de poeira dançava. Cheiro de peixe ensopado e coentro fresco pairava no ar. Os moradores da vila, vestidos com camisas passadas demais e sapatos que rangem, ocupavam os lugares com certo desconforto, ajeitando guardanapos no colo. Davi sentava ao lado de Clara, mas os joelhos não se tocavam. A empresária, com vestido azul marinho impecável e pulseira dourada tilintando, servia vinho e sorria largo, cercada de olhares atentos. No jantar, cada gesto da empresária parecia um anúncio. O tilintar da pulseira, o sorriso que não desfaz. Clara tentava se encolher na cadeira, mas a toalha áspera arranhava seu pulso. Não havia como desaparecer.
Os moradores acompanhavam a cena com olhos que desviam rápido, como se temessem ser vistos olhando demais. O cheiro do coentro invadia tudo, tornando impossível fingir naturalidade. Davi, quieto, segurava o talher com força, o metal rangendo nos dentes. A empresária preenche o espaço com palavras medidas, transformando cada brinde em espetáculo. O ar estava carregado de pequenas hostilidades, e Clara sentia o olhar da vila pesar sobre sua pele. Aquilo não era apenas um jantar, era um palco, e ela, sem querer, virou o personagem principal de uma história contada por outra pessoa. Na praia, beira-mar ao entardecer, o céu se dissolvia em tons ferrugem e violeta, refletidos nas poças rasas entre as pedras. Clara se agachava, dedos sujos de areia e uma fita plástica azul enrolada no pulso, troféu involuntário do ritual. Davi, calado, apertava uma garrafa de vidro esverdeado, o rótulo quase apagado, e olhava para os pés enquanto empurrava um pedaço de isopor para dentro do saco da trilha. Sapatos batiam nas conchas, vozes sussurravam seu nome. Os moradores formavam um semicírculo, alguns com redes no ombro, outros com sacolas do mercado ainda pendendo das mãos. O cheiro de peixe fresco misturado ao sal e ao suor que escorre pelo pescoço. Clara sentia a pele das costas pinicar, como se as palavras fossem areia soprada contra ela. Na vila, um gesto simples nunca era apenas isso. O ritual de catar lixo, partilhado toda a tarde em silêncio cúmplice, virava a prova diante dos olhos atentos. Cada fragmento recolhido, cada olhar trocado, reescrito como segredo público. Clara percebia o círculo apertando, a ausência de Davi ao seu lado crescendo mais alta que qualquer palavra dita. Ela segurava o saco já pesado. Os dedos ardiam onde o plástico cortava, mas não soltava. O calor do entardecer agora parecia outro, hostil, cheio de julgamentos velado. A areia sob os pés não oferecia abrigo, e o cheiro do mar se misturava ao medo de ser apartada daquilo que nunca pôde nomear. Entre os moradores, alguém ria baixo, mas o som era seco, não de alegria, mas de sentença pronunciada. Clara precisava decidir em silêncio, sem olhar para Davi, se protegia o vínculo ou se deixava que ele fosse levado pela maré das vozes. Na sala de máquinas da fábrica, o chão estava molhado, formando poças em volta dos pés de Clara. O cheiro de óleo queimado e ferrugem cobria o ar, misturado ao frio úmido que escapava das máquinas desligadas. Clara agachava junto ao tanque, dedos apertando 3 fragmentos de gelo translúcido, que derretiam rápido demais em suas mãos. O avental dela estava manchado de graxa, a ponta arrastando no piso. O pai encostava a mão na parede, batendo o anel na cerâmica rachada enquanto observava as correias paradas. O único som era o gotejar pesado, compassado, vindo do condensador. Na porta, um capacete amarelo esquecido revelava a pressa dos funcionários em sair. Quando a fábrica silenciava, o tempo se arrastava junto com Clara, cada segundo pingando dos dedos dela em pequenas gotas geladas. Ela segurava os pedaços de gelo, como se pudesse impedir que derretam. As unhas cravadas na palma. O gesto não era só medo, era obstinação, teimosa, mas o gelo sumia do mesmo jeito. O pai observava, já sem pressa de convencer, e a distância entre eles era maior do que as máquinas paradas. Do lado de fora, vozes afastadas ecoavam, gente querendo respostas, medo de perder o pouco que resta. O cheiro de ferrugem invadia tudo, e Clara percebia, não existia mais plano fácil, nem em volta. Ela tentava esconder o tremor na mão limpando o gelo na roupa, mas o frio já ficava por dentro. O som do condensador pingando marcava o fim do turno, e talvez de tudo aquilo. Na sala de Clara, a luz amarelada da luminária desenhava ilhas de sombra sobre o tapete desbotado. O pai segurava o boné de pescador entre os dedos, girando a aba já puída. Ao fundo, uma ventania fazia bater a porta do armário antigo, soltando um rangido seco que cortava o ar. Clara permanecia de pé ao lado da mesa, o corpo rígido, uma xícara de café esquecida tremendo na sua mão. O cheiro forte de café requentado se misturava ao sal que impregna as cortinas, lembrança persistente do mar mesmo dentro de casa. O tempo se arrastava na sala pequena, onde cada objeto parecia carregar o peso de escolhas que nunca foram ditas em voz alta. Clara apertava a xícara, os nós dos dedos brancos, tentando encontrar uma resposta no fundo do café frio. O pai evitava o olhar dela, as palavras presas na garganta, como se o silêncio pudesse adiar o inevitável.
O vento atravessava a casa pela janela mal fechada, espalhando papéis sobre a mesa e trazendo de fora o rumor distante dos barcos voltando para o porto. Não havia espaço para promessas, apenas para aquilo que se perde quando se cede. Entre o chiado do vento e o cheiro de ferrugem, Clara percebia: o sacrifício não era dela apenas, mas dela se esperava que cedesse. Mais uma vez. Na praia, à noite, a areia estava fria sob os pés descalços de Clara, grãos úmidos grudando entre os dedos enquanto ela caminhava ao lado de Davi. O farol distante piscava ritmado, iluminando por instantes a pele de ambos, marcada de sal e cansaço. Perto das dunas, um grupo de tartarugas raspa a areia com movimentos lentos. O som abafado e ritmado do casco cavando ecoa entre as pausas da conversa. O vento trazia cheiro de maresia e um resto de fumaça de fogueira apagada, e Clara segurava a alça da sandália nas mãos, apertando até os nós dos dedos ficarem brancos. Davi andava com as mãos enfiadas nos bolsos, o ombro encostando no dela sem querer, e toda vez que um murmúrio das tartarugas ganhava o ar, Clara prendia o passo, como se o mundo estivesse esperando algo. Há noites assim, em que tudo que se pode ouvir é o esforço de criaturas pequenas atravessando a areia. Clara sentia o medo se acumular na garganta, mais duro que o sal na pele. Davi, ao lado, não fazia perguntas, apenas respirava fundo, como quem aprende a desaprender. O casco raspando na areia parecia marcar o tempo. Cada som era uma decisão adiada, cada pausa, uma chance de voltar atrás. Mas quando Davi falava, o ar entre eles se esticava, e Clara percebia que a coragem não era a ausência do medo, era o gesto de ficar, mesmo quando tudo em volta pedia fuga. Era a noite de perder o controle, e talvez encontrar, no descompasso dos espaços, algo mais verdadeiro do que os pactos antigos prometeram. No depósito da fábrica, o cheiro salgado do gelo derretendo sobre o chão manchado de ferrugem. A luz fria das lâmpadas de vapor de mercúrio oscilando revelava caixas úmidas empilhadas ao lado de uma rede de pesca velha, pendurada na parede como se alguém tivesse esquecido ali depois da última saída ao mar. Um fio da rede se soltava, balançando, enquanto Clara, de ombros curvados, segurava um bloco de gelo que escorregava entre seus dedos. Os funcionários formavam um semicírculo tenso. Um deles limpava o suor com as costas da mão, outro apertava uma chave inglesa como se fosse uma arma. Quando a fábrica treme sob os passos apressados, Clara percebe que o tempo dos concertos improvisados acabou. Ela sente o ar úmido grudando na pele. A urgência não permite respiração funda. O rumor do motor engasgando ecoa como um alerta, mas o ruído mais alto é a desconfiança nos olhos dos funcionários. O braço de Clara esbarra na rede de pesca presa à parede. Os dedos se fecham num fio já gasto. Ela hesita. O gesto denuncia o que não pôde dizer, que o perigo não veio só de fora. Uma gota gelada escorre de sua mão até o pulso, e pela primeira vez, Clara não esconde o tremor. O chão rende sob o peso de escolhas antigas, e o depósito, antes refúgio, vira palco onde tudo pode se romper. O cheiro de sal e ferrugem se mistura ao medo de ser descoberta. Longe de qualquer promessa de salvação, Clara vê que só resta confrontar o que tentou remendar em silêncio. Na praia, madrugada, a faixa de areia estava salpicada de cascalho, redes esquecidas e pequenos pedaços de plástico translúcido, refletindo a luz dos postes distante. O vento úmido fazia a barra da camisa de Clara grudar em sua pele, e ela agachava para recolher uma tampinha azul entre conchas quebradas. Davi estava ao lado, calado, o chinelo arrastando na areia molhada. Os dois partilhavam uma sacola de ráfia gasta, já cheia de fragmentos que catavam em silêncio. Clara hesitava antes de falar, as mãos sujas de areia, evitando o olhar de Davi. O cheiro de peixe velho misturava-se com o da maresia, criando uma camada densa entre eles. Clara e Davi repetiam o velho ritual de limpar a praia, mas hoje a quietude carregava um peso novo. Entre gestos mecânicos, Clara segurava uma garrafa rachada por tempo demais, sentindo o corte frio do vidro e o tremor involuntário dos dedos. Ela buscava coragem nos sons miúdos da água mexendo cacos, como se cada pedaço recolhido fosse um segredo exposto. O silêncio se estendia até que a respiração de Davi se aproximava. Ele oferecia a mão, e Clara percebia que não precisava mais esconder o que dói. O toque breve, parte de um acordo silencioso, desfazia algo antigo. No horizonte, as luzes piscavam nos barcos e a esperança, pequena,
se infiltrava junto com o cheiro de sal. A madrugada não terminava, ela se transformava. No escritório da empresária, na parede atrás da mesa, um quadro torto exibia peixes coloridos, mas o resto do escritório parecia congelado. O ar-condicionado soprava direto para uma pilha de papéis amarelados, fazendo as pontas tremular. O cheiro ácido de café requentado se misturava ao perfume doce da empresária, que apertava uma caneta dourada entre os dedos, batendo ritmicamente na mesa. Davi segurava a mochila contra o peito, os nós dos dedos brancos, o rosto meio virado para a janela, onde a luz do entardecer recortava sua sombra no tapete puído. Nenhum dos dois sentava. O relógio de parede fazia um tic-tac irregular, antecipando a ruptura. Davi nunca esteve confortável ali, mas hoje o desconforto era físico. A respiração curta, o maxilar travado. A empresária não precisava levantar a voz, comandava pelo silêncio entre as palavras, ou pelo modo como empurrava o contrato pela mesa, sem olhar nos olhos. Ele percebia, no reflexo da janela, o contorno rígido dela, uma estátua muito bem vestida, pronta para esmagar qualquer hesitação. A mão de Davi vacilava ao soltar a mochila, mas ele forçava os ombros para trás, como quem se recusa a encolher diante do mar revolto. Ali, entre o cheiro do café velho e o tic-tac impaciente, ele entendia que não havia espaço para conciliação. O projeto que sonhou era refém de decisões que nunca seriam dele. Enquanto a caneta dela perfurava o tampo da mesa, ele escolhia o que podia carregar e o que ia largar, mesmo sem querer. Na sala de máquinas da fábrica, a luz fria das lâmpadas industriais atravessava as grades de metal, projetando linhas cortantes sobre o piso molhado. Um motor velho rangia no fundo, vibrando como um animal cansado. Clara estava em pé ao lado de uma bancada, os dedos apertando e soltando pequenos fragmentos de gelo que se acumulavam em uma caixa plástica azul. O gelo estalava sob sua pele vermelha pelo frio. Os funcionários se agrupavam diante dela, com botas de borracha marcando manchas úmidas no chão e as mãos cruzadas ou enfiadas nos bolsos do uniforme gasto. Há cheiro de óleo. E do lado de fora, um eco distante de pássaros marinhos atravessava as paredes finas. No silêncio duro da sala de máquinas, Clara sentia o gelo derretendo entre os dedos, umedecendo sua palma mais do que ela deixava transparecer. O som áspero das vozes dos funcionários cortava o ar, mas ela tentava manter a coluna ereta, como se o próprio corpo pudesse segurar o que estava prestes a escapar. Cada palavra dita pesava sobre ela, não só pelo medo do que podia perder, mas pela certeza de que não havia mais como esconder. E quando o último estilhaço escorregava da mão de Clara, ela entendia que o controle já fugira e que, ali, ninguém estava imune ao frio que vinha de dentro. Na sala de Clara, a luz amarelada de um lampião antigo projetava sombras irregulares nas paredes descascada. Um fio de vento fazia a cortina de renda balançar e bater contra o vidro da janela, ecoando pela sala. Clara estava parada ao lado do sofá, os pés descalços marcando a poeira acumulada no chão. Ela apertava uma xícara de esmalte lascado, as unhas marcando o esmalte, sem levar aos lábios. O pai, de braços cruzados, recostava-se na parede, o boné de pescador girando nervoso entre os dedos. O cheiro de peixe seco, vindo de sacos no canto, misturava-se ao perfume de café requentado. As paredes de casa já ouviram confissões sussurradas, mas agora era só o farfalhar da cortina e o render discreto do assoalho. Clara sentia as costas úmidas, não de calor, mas de algo que puxa por dentro, como se a vila inteira estivesse do outro lado da porta, esperando. O pai não a encarava, olhava para o chão, para a janela, para tudo menos para ela. É ali, entre as palavras não ditas, que o medo cresce. O tempo se estica, cada segundo um arranhão. O lampião tremula quando Clara finalmente solta o ar e afrouxa a mão do cabo da xícara. Não há saída fácil, só o passo frio em direção àquilo que não se pode esconder mais. Na praça central, reunião da vila. O chão de terra batido estava coberto de marcas de pneus de bicicleta e pés descalço. Um ventilador portátil chia sem força sobre a mesa improvisada, empurrando o ar quente e cheiro de maré para todos os lados. Moradores se apertavam em bancos de madeira, alguns com bonés gastos na mão, suor escorrendo pelo pescoço. A empresária ajeitava pulseiras douradas no pulso, o gesto seco, olhando para Clara sem piscar.
Davi permanecia de pé ao lado de Clara, mãos atrás das costas, uma lista de assinaturas amassada entre os dedos. Clara segurava uma folha impressa, mas seus dedos a amassavam nos cantos. Ela evitava encarar a empresária, olhava para a multidão, mas sua voz, quando saía, era mais firme do que seus olhos. O calor gruda na pele, mas ninguém se move. Todos esperam, como se o próximo nome anunciado pudesse decidir quem fica sem trabalho na semana seguinte. O cheiro de peixe seco e gasolina de barco parece mais forte. Clara sente o peso dos olhares, cada gesto seu vigiado. A empresária mexe no relógio, impaciente, enquanto Davi desliza o polegar pela lista de assinaturas, como se quisesse riscar um destino. Naquele instante, Clara percebe: esconder o que sabe seria pior do que perder tudo. A vila não respira, esperando por sua escolha. O medo vira algo diferente, não menor, mas mais nítido. Clara inspira fundo, o ar quente queimando, e enfim encara a multidão, disposta a dizer o que nunca disse em público. Na sala de máquinas da fábrica, o chão estava alagado, com poças frias se espalhando sob as botas dos funcionários. Fragmentos de gelo rachado cobriam o chão, alguns ainda pingando sobre os azulejos velhos, formando pequenos rios que escorriam até um ralo entupido. O cheiro metálico do óleo misturado com água salgada invadia o ar. Clara ajoelhava-se junto a uma pilha de blocos quebrados. Seus dedos, vermelhos do frio, apertavam um pedaço de gelo, que rangia e trincava em sua mão. O som grave das máquinas paradas e alarmes intermitentes ecoava, enquanto atrás dela um funcionário chutava um caixote, fazendo o barulho se misturar aos gritos abafados dos outros tentando salvar o que podia. Ninguém segura o tempo depois que ele resolve arrastar tudo. O estrondo ainda parecia vibrar nas paredes, mas era o silêncio depois dele que pesava nos ombros de Clara. O estoque, aquele orgulho silencioso, virou lama e vidro gelado. Cada bloco rachado era uma dívida que ela não podia mais esconder. Os funcionários falavam alto, mas nem assim encobriam o ruído do medo. O pai de Clara, de braços cruzados, observava sem se mover, a mão direita tremendo só um instante antes de esconder no bolso. Ela sentia os olhos de todos. Esperava que alguém desse um passo, mas só encontrava fragmentos dispersos, como o segredo que tentou preservar. O chão gelava a barra da calça dela e, por dentro, tudo parecia tão frio quanto. O desastre não era só o que se via. Na praça central, reunião emergencial. A praça fervilhava de vozes abafadas, mas só se distinguia o zumbido dos ventiladores portáteis presos nos postes, empurrando ar quente sobre as cabeças suadas. Atrás do palanque improvisado, uma criança segurava um balde de camarões vivos, que se debatiam e espirravam gotas salgadas na barra do vestido de Clara. Davi estava parado ao lado dela, mão fechada no bolso, o polegar esfregando nervoso um botão costurado de improviso. A empresária local mantinha o blazer sobre os ombros, mas o tecido já colava na pele, e ela ajeitava os óculos para disfarçar a impaciência. Moradores se reuniam em semicírculo, alguns com bonés desbotados, outros esfregando a testa, todos atentos à menor hesitação de Clara. Faz calor, mas ninguém se move. Clara sente o sal na barra do vestido e o olhar dos vizinhos pesando mais que o sol. Não tem para onde fugir. Cada gesto seu é observado, catalogado, julgado. O silêncio que se forma, de repente, é feito de promessas não cumpridas e dívidas antigas. O tipo de silêncio que só quem se conhece de infância consegue manter assim, cruel e paciente. Davi permanece perto, sem tocar, mas a presença dele é uma linha esticada entre cair e ficar de pé. A empresária aperta o contrato dobrado dentro da bolsa, o papel amassando junto com as últimas esperanças da vila. Clara inspira, sentindo o cheiro de camarão fresco e pólvora de fogos guardados, o gosto do risco na boca. Ela sabe, não existe resposta que salve tudo, só a coragem de abrir mão do segredo e arcar com o que vier. Mesmo assim, a mão dela treme antes de segurar o microfone. No cais do vilarejo, entardecer, o cais rangia sob o peso dos passos de Clara e Davi. A madeira escura, gasta pelo sal e pelas décadas, risca a sola dos sapatos dela. Um balde de peixe esquecido balança com o vento, trazendo o cheiro agridoce do mar e dos restos de isca. O sol já quase se esconde atrás da linha do horizonte, tingindo as águas de um laranja fosco.
Clara apertava os dedos ao redor da alça da bolsa, o couro franzido, e só largava quando Davi se aproximava, ficando a menos de um palmo. O único som, além das gaivotas, era o latejar seco do coração dela, que parecia ecoar na superfície úmida do cais. Davi observava as mãos de Clara, que se enroscavam nervosas uma na outra, antes de falar. O cais do vilarejo sempre foi refúgio de silêncios, lugar onde as palavras descansam entre o cheiro de peixe e o vento salgado. Clara nunca quis falar, mas agora o corpo dela recusa o segredo. A voz treme, a mão busca dele, como se só o toque pudesse impedir que ela desabe. O medo ainda pesa, mas há uma coragem nova, amarga como a ferrugem da grade do cais, mas firme. Davi espera, sem pressa, deixando Clara buscar o ritmo da própria respiração. Quando ela finalmente se arrisca, é como se, pela primeira vez, o cais prendesse o fôlego junto com ela. O mar não pergunta, apenas assiste, e Clara entende. É mais fácil perder tudo do que continuar escondida. Na praça central, assembleia final. O chão de paralelepípedos da praça estava coberto de marcas de areia trazidas das botas dos pescadores. No fundo, a rede de pesca que costumava enfeitar a parede da fábrica foi retirada e agora repousava esquecida sobre o banco de cimento. Os fios arrebentados emaranhados como veias expostas. Moradores apertavam as mãos, alguns mascando pedaços de cana, outros com o rosto virado de lado, evitando o olhar de Clara. Uma brisa salgada balançava papéis esquecidos perto do coreto. Clara encostava as unhas na palma da mão, deixando marcas vermelhas. Davi estava rígido, os ombros tensos, encarando o vazio entre ele e os pais da noiva. A empresária segurava sua pasta junto ao peito, como se temesse perder o último contrato ali mesmo. A assembleia, que antes era só murmúrio e costume, agora era uma massa de corpos calados à espera do anúncio que ninguém queria ouvir. O cheiro de peixe velho se misturava ao do suor, e o ranger da rede caída parecia ecoar a tensão que ninguém ousava nomear. Clara, de frente para os moradores, sentia o chão ceder sob a certeza de que não há retorno. Ela se obrigava a manter o queixo erguido, mas a mão tremia quando soltava os papéis, cada folha um detalhe do caos escondido por meses. Ao lado, Davi fechava os olhos, um instante só, e quando abria, já não havia mais hesitação. O silêncio entre eles era um pacto quebrado, mas também a única coisa verdadeira que restava na vila. Por trás, a empresária já calculava distâncias, enquanto as vozes dos funcionários morriam na garganta. A rede caída não era só resto, era aviso. Tudo que unia agora se desfiava. E a escolha, exposta, tinha gosto de sal e corte. No cais do vilarejo, entardecer, o cais rangia sob o peso dos passos hesitantes de Clara. Ela estava sentada na beirada, pés mergulhados na água gelada, a barra da calça molhada até o tornozelo. Nas mãos, fragmentos de gelo retirados do isopor dos pescadores. Ela os girava entre os dedos. Pequenas gotas caíam, deixando trilhas transparentes em sua pele. Ao fundo, o entardecer pintava o mar com tons de ferrugem e azul escuro, e a silhueta dos moradores se formava em grupos dispersos, cada olhar mais duro que o anterior. Um rádio velho tocava forró distante, abafado pelo farfalhar do vento marinho. Davi caminhava em direção a Clara. Ele não desviava do grupo, mas seu maxilar estava tenso. E quando passava por um morador mais velho, a mão do homem apertava o ombro de Davi, pesada, antes de soltá-lo sem uma palavra. Ninguém falava alto no cais. Só o estalar dos fragmentos de gelo entre os dedos de Clara quebrava o rumor do mar. O vilarejo assistia de longe, dividido entre o ressentimento e a fadiga, enquanto a fábrica fechava as portas cedo demais e o projeto das tartarugas perdia o último patrocinador. Agora, Clara sentia o frio subir pelas pernas, mas não recuava. Ela aceitava a incerteza, o olhar fixo no horizonte que não prometia nada. Davi parava ao lado dela, o corpo inclinado sem tocar, a respiração contida como se cada escolha pesasse na garganta. Eles partilhavam o silêncio, sem buscar esconderijo, só a vulnerabilidade crua de quem não tem mais para onde fugir. O entardecer refletia no mar, e ali, entre perdas e rumores, Clara e Davi escolhiam ficar. Não existia promessa, só a coragem de permanecer mesmo quando o resto da vila virava o rosto. Clara sentava no cais, pés tocando a água gelada, fragmentos de gelo derretendo em suas mãos enquanto Davi se aproximava, o entardecer refletindo no mar.
O silêncio entre eles era diferente, vulnerável, real. A vila observava, incapaz de decidir se era recomeço ou fim. Clara girava o gelo entre os dedos, sentindo as gotas escorrerem, e Davi parava ao lado, o corpo inclinado, a respiração presa. Eles partilhavam o silêncio, sem garantias, mas com escolha. Às vezes, só o que resta é o silêncio entre duas marés que nunca se tocam, e a coragem de esperar pela próxima.